Hoje vou continuar a expor para vocês o conteúdo do livro Sendeiro à Budidade, do venerável mestre Yin Xuan. Na vez anterior concluí a explicação sobre os 3 destinos nefastos. E hoje vou começar a falar sobre os 2 bons destinos. Sendeiro à Budidade. Os 2 bons destinos. Estanza 40. A existência humana é uma mistura de sofrimento e felicidade. É o pivô para a ascensão e declínio, mas em vez de basear-se no humano, baseiam-se equivocadamente no espírito. Então as falácias dessas crenças continuarão. Agora vou falar sobre a existência humana nos bons destinos, que é a que nós temos mais familiaridade em compreender. Receber a retribuição da existência humana não é como o sofrimento opressivo nos 3 destinos nefastos, e tampouco é como o deleite meritório no reino celestial. A existência humana é uma mistura de sofrimento e felicidade. Há sofrimento e há felicidade. De repente vem o sofrimento e de repente vem a felicidade. Mas no que diz respeito ao estudo e prática do Buda Dharma, este é um ótimo ambiente, pois o sofrimento nos maus destinos é muito e não há descanso para praticar. Nos céus há muita segurança e prazer, e apenas desfrutando, a sabedoria irá se diminuir. E isso não se alinha com o Buda Dharma. Viver no reino humano é como amolar uma faca com uma pedra. Quanto mais se amola, mais afiada fica. E viver no reino celestial é como cortar terra com a faca. Quanto mais se corta, mais cega fica. Nos 5 destinos, o reino humano é o pivô para a ascensão e declínio. Caso se renasça no céu, é devido ao bom karma acumulado e à prática da meditação durante a existência humana. Caso, a partir de um céu, se renasce em outro ainda mais elevado, ou dos destinos nefastos se renasça nos céus, tudo isso se deve ao bom karma produzido nas vidas passadas como humano. A queda aos destinos nefastos, em sua maioria, também se deve ao mau karma produzido na existência humana. Caso venha a cair dos céus aos destinos nefastos, isso não se deve à maldade cometida na existência celestial, porque nos céus não há maus atos graves. Nos céus da esfera da forma e além, apenas existem aflições neutras. Mas o renascimento nos destinos nefastos a partir do céu se deve à exaustão dos méritos celestiais e à maturação do mau karma do passado ainda não retribuído. Caso, a partir do inferno, se renasça no reino animal ou no fantasma faminto, definitivamente não é porque os seres do inferno produziram mau karma. Os seres do inferno estão em constante sofrimento. Então, como ainda poderiam fazer o mal? Isso se deve às más ações produzidas nas vidas passadas como humano. Exceto uma minoria de fantasmas e animais de níveis mais elevados, a maioria não é capaz de produzir mau karma. No reino humano, por exemplo, as crianças ingênuas e pessoas com insanidade mental, ao matarem uma pessoa, não carregam a pena pesada da transgressão da matança. Então, o que dizer da maioria dos animais que é mais ignorante do que crianças e que é movida pelo instinto da sobrevivência? O peixe maior devora o peixe menor, o inseto maior devora o menor. E isso, no mundo dos seres sencientes, é um fenômeno lamentável, mas é impuro e pode ter ação e consequência leve. Porém, definitivamente não se torna no karma que guia, o qual leva os seres a caírem nos 3 destinos nefastos. Por isso, com exceção de uma minoria de fantasmas e animais, a subida e descida, ou ascensão e declínio, devidas à força kármica,
são causadas principalmente pela impulsão da força do karma bom e mal produzida durante a existência humana. E cair no inferno é devido ao mau karma produzido como humano. Somente no reino humano é possível cortar as boas raízes, ou seja, a maldade chega a ser tão extrema que temporariamente não existe nenhum rastro de boas raízes. Por outro lado, praticar a meditação e renascer no céu é devido ao bom karma produzido como humano. Poder tornar-se monge, manter os preceitos, cultivar as práticas, liberar-se do nascimento e morte e atingir a budidade são possíveis somente no reino humano. Portanto, os humanos tanto podem fazer o mal e chegar ao extremo, como podem fazer o bem e chegar ao máximo. Conforme a ascensão e declínio nos 5 destinos, as boas e más ações da existência humana são o pivô principal, do qual tudo se origina e a partir daí ascende ou decai. A existência humana é assim. Devemos ficar alertas e não perder a forma humana e cair nos destinos nefastos. Também devemos ficar contentes, pois chegou a oportunidade de nos liberar do nascimento e morte e atingir a budidade. Em relação ao renascimento no ciclo de nascimento e morte, a compreensão da maioria das pessoas é muito equivocada. Segundo o hinduísmo, após a morte, independente de ser uma pessoa nobre ou ordinária, boa ou má, todas entram no reino do rei Yama. As pessoas más, após o julgamento pelo rei Yama, são levadas a cumprirem suas penas nos diversos infernos. Na cultura chinesa, geralmente entende que, após a morte, o humano torna-se espírito, ou que o espírito é o retorno. Em geral, os budistas na China não compreendem que o Buda ensinou que o ciclo de nascimento e morte é baseado na existência humana, ou seja, o ser humano produz boas e más ações, e após a morte segue a força kármica para receber a retribuição nos reinos celestial, humano, do fantasma faminto, animal ou infernal. Muitos acreditam equivocadamente na forma chinesa de pensar que o ciclo de nascimento e morte é baseado no espírito. Consideram que toda pessoa que morre torna-se espírito. Ao mesmo tempo, não fazem distinção entre espírito e inferno, e por isso acreditam que os espíritos que estão sofrendo no inferno, ao terminarem a punição, renascerão no reino humano ou animal. Isto é extremamente equivocado. No entanto, as falácias dessas crenças continuaram e se popularizaram como uma tradição. Alguns praticantes budistas querem renascer no céu ou na terra pura, mas ao mesmo tempo não esqueceram a velha crença de que, após a morte, o humano torna-se espírito. O tempo todo dizem que querem renascer no céu ou na terra pura, mas ao mesmo tempo estão planejando para se tornarem espíritos, encomendando os preparativos para a queima de dinheiro falso e casa de papel para os mortos. E os filhos também entendem que, se não fizessem isso, não seria suficiente para demonstrar sua devoção filial. Eles não entendem que, depois que as pessoas morrem, são guiadas pela força do karma, e muitas renascem no reino humano ou celestial, ou as que recitam o nome do Buda também renascem na terra pura do Ocidente. Como poderiam afirmar que seus falecidos pais cairiam nos destinos nefastos dos espíritos? Isso seria uma ofensa e humilhação aos próprios pais, e o extremo oposto da devoção filial. No geral, essa concepção chinesa baseada no espírito foi transmitida falaciosamente a muitas gerações e só será possível corrigi-la a partir da base. Hoje, comecei a explicação sobre os bons destinos e falei sobre o renascimento no reino humano. Na próxima vez falarei sobre o destino celestial.
Este era o conteúdo do Sendeiro à Budidade que queria compartilhar com todos vocês. Amitofo.